Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, mas desde já que bom que você está aqui conosco no canal Palavra do Alto, um canal criado com o intuito de edificar a sua vida. E se esse conteúdo for relevante para a sua vida, você compartilhe com o máximo de amigos e irmãos, possíveis, ok? Desde já eu quero te convidar a se inscrever no canal, tá bom? Fazer parte dessa família e acionar o sininho de notificações para que você receba, ok, a notificação sobre todo o conteúdo que nós iremos colocar e disponibilizar para você, tá bom? Hoje a gente vai estar falando de um assunto muito interessante. A gente vai voltar lá na origem. A gente vai começar uma série agora chamada Origens, tá bom? Eu acredito que esse conteúdo vai edificar a sua vida, vai abençoar você, porque esse é o nosso intuito, essa é a motivação, isso é o que nos move, tá bom? A gente vai estar compartilhando aqui um texto que está em Gênesis capítulo 3, ok? No verso de número 6 até o verso número 9, depois nós vamos pular para o verso número 21, tá bom? E nós vamos, durante essa série, pontuar algumas coisas aqui muito interessantes que vai fazer com que cresçamos cada vez mais, amém? Então abra a sua Bíblia aí, ou o seu aplicativo da Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 3, eu vou estar lendo a partir do verso 6, tá bom? Você me acompanha. Diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Reflete comigo agora no verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, e coceram folhas de figueira, fazendo cintas para si. Ou seja, buscaram folhas de figueira, uma forma de cobrir a sua nudez, de fazer roupas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, porém entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: aonde tu estás? Olha a pergunta de Deus: aonde tu estás? Verso de número 21. Vamos ler o verso 10, vamos ver a resposta do homem rapidinho. Vamos lá. Ele vai dizer assim, e ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e me escondi, porque tive medo e estava nu. Verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Irmãos, eu gosto de voltar à origem de tudo, porque aqui existe uma riqueza muito grande no livro de Gênesis, onde traz um entendimento profundo da nossa verdadeira identidade, quem nós éramos, qual é o propósito pela qual Deus criou a mim e a você. Querido, você não foi criado para dar errado. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, a Bíblia vai dizer que Deus criou o ser humano para ser a sua imagem e a sua semelhança, e colocou esse homem num jardim a qual Deus criou com tanta perfeição, para o próprio homem ser o representante legal de Deus. Quando a natureza olhava para o homem, para Adão, para Eva, eles identificavam ali a glória de Deus, eles identificavam a justiça, o amor, a perfeição de Deus, porque o homem foi criado para dar certo, e o homem foi criado como um Deus social, para refletir a imagem de Deus diante de tudo aquilo que estava diante dele, Mas a gente sabe que aqui nesse episódio algo acontece, o homem caiu, o homem desobedeceu a Deus, o homem caiu. Mas o que me chama a atenção, quero aqui destacar nesse vídeo, o verso de número 7, tá bom? O verso de número 7, cada vídeo a gente vai destacar um versículo que nós lemos aqui, nós vamos explaná-lo, vamos buscar um entendimento, tá bom? Mas hoje a gente vai destacar o que diz o verso 7, olha só. Abriram-se então os olhos de ambos. Primeira pergunta que eu faço e aquilo que me faz refletir: será que os dois eram cegos? Eu creio que não. Eu acredito que você também
crê que não. Mas então, o que abriu? O que eles passaram a enxergar? Que eles antes não viam, porque olha só, os seus olhos estavam fechados para a realidade que se criou a partir do momento em que eles comeram o fruto, a qual Deus disse para que não comessem. Então, quando a Bíblia diz, quando o texto diz que abriram-se os olhos de ambos, não significa que eles eram cegos ou que não enxergassem, mas uma realidade que eles não conheciam acabou de se abrir diante deles. E o que era essa realidade? É a realidade de uma vida sem Deus. Olha só, porque Deus, o homem foi criado para ter um relacionamento pleno com o seu Criador, e era isso que ele vivia sempre, dia a dia, para isso que ele foi criado, para buscar a face do Senhor, para viver na presença do Senhor, para amar o seu Senhor, para ser amado, sabe, algo orgânico, algo vivo, pleno. Mas isso foi quebrado, então os seus olhos se abriram para uma nova realidade. E qual é essa realidade? Uma realidade sem Deus. E olha o que ele vai perceber, o verso continua, olha só. Depois que abriram os olhos de ambos, perceberam que estavam nus. E aqui eu quero fazer uma nova pergunta. Se eles se perceberam que estavam nus, do que eles se vestiam antes? Já parou para pensar? Olha só, os olhos se abriram para uma nova realidade, uma realidade sem Deus. E agora eles perceberam que o que cobria eles já não estava mais. E agora eles se encontram sem a vestimenta, a ponto de declarar que eles estavam nus. Mas uma pergunta, o que vestia Adão e Eva? Vamos buscar na palavra? Amém? Salmo capítulo 8, no verso de número 5. Salmo 8, 5, diz assim, ó: fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, na minha versão. Em outras versões está, e o vestiste. O vestiu, olha só, fizeste-o um pouco menor do que Deus, e as suas vestimentas era glória e honra. Ou seja, o homem foi criado para viver uma vida de glória e de honra diante da presença do Senhor. E isso era tão intenso, tão verdadeiro, que isso era como se fosse uma vestimenta. Ele era coberto com a glória de Deus. Por isso que, se a gente for em Romanos capítulo 3, verso 23, vai dizer, olha só, todos pecaram. Onde todos pecaram? Aqui. Porque todo homem é caído em Adão. E destituído, olha só, destituído estão da glória de Deus. Então, olha só, vamos fazer aqui uma reflexão. Ninguém pode ser destituído de algo que não foi instituído. Então, o homem foi destituído de uma glória que ele tinha. Então, pensa no cenário. O homem agora, depois de decidir viver uma vida em desobediência àquilo que Deus estabeleceu, ele se encontra diante de uma nova realidade. O que é que se abre diante dos seus olhos? Uma vida sem Deus. E essa vida sem Deus tira dele a glória e a majestade que o cobria. E agora o que está exposto? A sua nudez. Nudez fala de vergonha. Porque as vestimentas, as vestes na palavra, ela está falando muitas das vezes do estado espiritual de alguém. Vestimenta fala de um estado espiritual, de como o estado espiritual daquela pessoa está. Então, ele estava mal. Ele não está. Olha só, irmão, olha o nível. Alguém que foi vestido de glória, agora está nu. Ou seja, com Deus, ele tinha tudo. Sem Deus, ele tinha nada. Olha o nível. Aí, para a gente concluir para o final já dessa primeira série, olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Depois de perceber que ele estava nu, ele foi buscar folhas de figueira para cobrir
a sua nudez. Irmão, Deus fez tudo perfeito. Deus deu ao homem tudo aquilo que ele precisava. Mas a partir do momento que nós não vivemos por aquilo que Deus estabeleceu como propósito e plano para a nossa vida, nós só temos uma opção. O quê? Viver pela sugestão da serpente. Porque foi a sugestão da serpente que levou eles a esse estado. Porque eles deixaram de obedecer aquilo que Deus falou, optaram por ir à sugestão da serpente e acabaram nesse estado. E agora, quem não vive no plano de Deus, vive no seu próprio plano. Porque folhas significam uma tentativa humana de resolver aquilo que é impossível se resolver. Porque olha só, folha é algo que caiu, folha não tem vida, folha é superficial, folha é algo, uma tentativa inútil de resolver um problema. O problema existe, o problema da humanidade não é força de vontade, o problema da humanidade é a falta de Deus em sua vida, é a falta de conexão com o seu Criador. Então, o que isso aponta para nós? O problema da sua vida, o problema da minha vida, só Deus pode resolver. Tudo o que fizermos vai ser uma tentativa superficial e ineficaz, como se fosse uma maquiagem, que depois de um tempo vai tornar a vir à tona a vergonha, a nudez, a cegueira, o abandono de uma vida de quem preferiu estar do lado da serpente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus é a solução para a sua vida. Eu não sei por onde você tem andado, não sei o que você tem tentado fazer, mas talvez você está assim, como Adão. Depois que percebeu uma nova realidade sem Deus, que percebeu a sua vergonha, está tentando dar um jeito, mas tudo que você tem tentado não tem conseguido, não tem tido êxito. Por isso que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Jesus é o suficiente em tudo, em todos e através de todos. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Deus abençoe você.